Boa tarde, amigos da rede. Estamos novamente aqui no nosso API, este que acontece ao vivo, e é a 12ª edição que estamos desse ano. Excelente resultado, tudo isso aí é para vocês. Queria começar agradecendo a presença de vocês no Roadshow. Foi uma excelente experiência que eu tive, principalmente o feedback que eu recebi de vocês. Muitos de vocês vieram, conversaram comigo, me deram a atenção e principalmente me motivaram cada vez mais a levar esse programa cada vez mais sério e principalmente levando temas para vocês. Muito obrigado e é isso que a gente precisa, tá bom? Bom, para começar o tema, lá vocês viram que nós iniciamos a partir do dia 1º de outubro a nossa central de suporte ao concessionário. Nada mais é do que um canal único de comunicação onde você tem a oportunidade de entrar em contato com nós através do telefone e principalmente sobre os temas de peças, então status do pedido da peça, se a peça chegou danificada e você quer contatar alguém da fábrica, você liga nesse número. Quando você tem alguma dúvida técnica, a única coisa que você precisa ter é o DIS. Tem o número do DIS, você pode ligar lá também. Dúvidas de garantia, uma OS parada, uma OS que foi rejeitada, uma peça que não chegou, também uma reconsideração ser feita, claro que sempre obedecendo os critérios normais, né? Você tem que entrar com pedido de reconsideração, mas lá é o canal onde você pode ligar para a gente. E para finalizar, todas as suas dúvidas e sistemas, que hoje o André, inclusive, vai começar falando sobre o Bitac Box. E também lá, gente, vocês podem sempre ter aquele contato e aquela problema que nós tínhamos anteriormente de, pô, eu estou escrevendo tec-tec aqui. Não, lá você vai poder conversar com o nosso atendente. Então anotem o número aí, por favor, coloca o número aí. 011 3274 7606, ok? Então lá, nada mais é que uma central, você vai ligar e você vai ter as oportunidades de falar com as pessoas. E lá então ele vai falar assim, digite 1 para peças, 2 para suporte ao produto, 3 para garantia e 4 para peças, sistemas de informação. Então, aproveite essa oportunidade, é mais uma ferramenta que está disponível para vocês. Já estamos operando há uma semana, estamos, claro, sempre trabalhando para cada vez melhorar e ofertar cada vez mais ferramentas para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, aproveitem o programa, não hesitem em mandar perguntas, aqui já está cheio de perguntas, e o André vai começar o programa falando sobre o ODS e o Bitac Box. Eu já não aguento mais. Você vai me dizer que está tudo implementado, 100% da rede, está ok, é isso? Ainda não, Edmilson. Obrigado pela oportunidade, primeiramente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer também a todos que foram ao Roadshow, deram a devida atenção para o tema Bitac Box também, ODS Service. Nós estamos vendo a importância disso na rede de concessionários e diversos titulares, gerentes de serviço, chefe de oficina vêm e conversam com a gente sobre o tema. Olha, Bitac Box tem um grande interesse sobre isso e sobre o ODS Service também. Então, Edmilson, respondendo a pergunta, infelizmente não. Parece que alguns amigos da rede ainda não se conscientizaram sobre a importância do tema, a importância do ODS Service no concessionário. Né, gente, nós estamos alertando aqui mais uma vez no programa do API, porque o que acontece, muita gente da rede ainda não instalou o ODS Service, não solicitou a licença para o software de diagnóstico. Mais uma atenção aí, mais um ponto aí de atenção que o software VAS-PC vai parar de ser atualizado. Nós já temos aí a atualização no ODS Service com as bases do novo Gol G6, já de novos veículos. Então, assim, o ODS Service está cada dia mais sendo melhorado. Ele já está um software pronto para uso, não precisa mais do VAS-PC. Ele já tem base de dados para isto. Ok? Beleza. Eu gostaria de falar sobre alguns status, né? Então, nós enviamos agora para 100% da rede dos concessionários o ODS Service versão 1.1.0. André, por que enviaram mais uma vez DVDs? Porque muitos concessionários ainda não têm a Bitac Box. Então, para vocês não ficarem sem dados, e este DVD já contém a base de dados do Gol G6, para vocês continuarem aí na oficina atendendo os veículos, nós estamos enviando essa última leva aí, se Deus quiser vai ser a última leva, porque nós já estamos enviando o restante das Bitac Box que restam para a rede e cobrando agora vocês aí que não enviaram o pedido para nós sobre as Bitac Box para que enviem, por favor.
Então essa versão 1.1.0 ela já tem a nova base do Gol. Para quem já tem a Bitac Box, já não precisa desse DVD. É só baixar via Bitac Box. Na Bitac Box já tem esse conteúdo disponível para vocês, ok? 89% da rede então já solicitou a licença, ou seja, temos 11% da rede aí que não solicitou a licença do ODIS, não instalaram o ODIS Service ainda. Então, gente, vamos instalar o ODIS aí. 11% da rede são mais ou menos aí 50 e poucos DNs que não fizeram nada. Então, gente, vamos dar uma atenção aí para o projeto do ODIS. E 78% enviaram o protocolo. Então, temos aí uma diferença de 11% que solicitaram a licença, porém não enviaram o protocolo. Se você tem um problema na sua rede, então nos notifique pelo canal do suporte. Como o Edmilson falou, nós temos agora o suporte, é no mesmo telefone também, é no 011 3274 7606. Ok? Vou falar também sobre a parte de participação no workshop. 96% das pessoas de TI do concessionário participaram do workshop. Parabéns aí para todos, aí 4% só da rede aí que não participou, infelizmente. E 75% da rede enviou o questionário, então falta ainda 25% da rede enviar o questionário solicitando a Bitac. Gente, mais uma vez, solicitem a Bitac, porque ela é importantíssima no seu dia a dia do trabalho, no dia a dia da oficina. Eu pedi encarecidamente para os responsáveis de TI assistirem esse programa hoje, para que tivesse mais um reforço de TI, mais um reforço da parte do titular também para a concessionária. Então, por favor, enviem aí para a gente. Está lá no portal redvw.com.br, na parte de assistência técnica e infraestrutura de TI. Lá tem um questionário que deve ser preenchido e enviado para o nosso e-mail. Preencham, por gentileza. Você que é gerente de serviço, chefe de oficina, pega o rapaz de TI e fala, olha, vamos preencher. Você já solicitou? Não solicitou? Por que não solicitou? Ok? Cobrem eles, gente, por favor. André, uma pergunta. Quanto tempo eu demoro para instalar toda essa parafernália, Bitacs? Quanto tempo eu demoro para fazer isso aí? Então, Edmilson, demora em torno, se a rede estiver de acordo com o que nós passamos no workshop, em meia hora, 1 hora no máximo, o concessionário vai conseguir instalar o equipamento na rede dele. Outro dado que eu ia falar agora, Edmilson, 32% das Bitac Box já foram enviadas para a rede e apenas 11% sincronizaram, ou seja, nós temos aí 21% das Bitac Box enviadas para a rede, tem a Bitac no concessionário, só que o rapaz de TI não instalou a Bitac, ou seja, está lá o equipamento parado, pagando licença, o seu titular está pagando a mensalidade da Bitac Box e você não instalou ainda. Isso é terrível para a concessionária, para o pós-vendas aí, ele está sendo afetado diretamente, Edmilson. Gente, então um alerta aí, sério, né, sem querer dramatizar, mas vocês viram aí, o André exagerou porque ele é maluquinho de TI, todos os caras de TI são meio maluquinhos. Vai, 2 horas, 3 horas no máximo você consegue instalar isso daí. Então pega aí, levanta, acabou a API, pega o maluquinho seu lá de TI, faz ele instalar o seu Bitac Box. E mais importante, você está perdendo a atualização de todos os sistemas, softwares e atualizações de veículos, então corra, porque o tempo está acabando, gente. Isso daí é primordial para um bom desempenho do pós-vendas, tá bom? O que mais, André? Isso mesmo. Só deixar um recado que nós estamos atuando via titulares, gerentes de serviço e a Sobrave e os regionais. Então vai ter toda essa equipe cobrando aí os concessionários que não fizeram, não realizaram essa solicitação ainda ou não instalaram a Bitac Box. Nós temos todo esse controle. Diversos titulares chegavam no nosso estande falando, o rapaz de TI não instalou, por que não instalou? Então, para você não ser cobrado, você que é o responsável de TI, então instale a Bitac Box. Qualquer dúvida que você tiver, consulte o MAS, tem os nossos manuais técnicos de administração de serviço, então consulte o MAS ou entre em contato através do nosso e-mail, que é o suporte.techserve@volkswagen.com.br e o telefone da central de suporte ao concessionário, que é esse, 011 3274 7606, na opção 4 da URA do atendimento. Aí você vai falar com o suporte a sistemas. Nós tivemos diversas perguntas aqui, já no API, de questionamento, sobre instalação, se a instalação da Bitac Box tem que ser feita na sala de TI. Lá tem as informações, tem que ser feita na sala de TI, sim. Outra coisa, erro na Bitac Box. Às vezes a pessoa instalou tudo de acordo e fala, olha, está dando erro, né? Está dando erro, o que está acontecendo? Então, nós tiramos todas essas dúvidas através do nosso canal de suporte.
problema maior que está acontecendo é sobre o DNS. Muitos concessionários não estão direcionando o DNS para os nossos DNS internos, que é o final 27 e o 33. Então, direcionem a Bitac Box para os nossos DNS. Isso aí é uma dica para o pessoal de TI da concessionária. Ok? Nós estamos à disposição no canal de suporte. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, André, corre lá porque tá bombando de pergunta aqui do Bitac Box. Cara, hoje você vai ter trabalho, hein, cara? Com certeza. E, ó, task nossa, hein, cara? Tem que responder tudo, hein? Legal, obrigado. Agora, dando continuidade, gente, entrando na parte técnica, o Alex vai falar alguns detalhes sobre alternador. Obrigado, Edmilson. Boa tarde a todos. Hoje nós preparamos um vídeo que para auxiliar no diagnóstico de falhas no alternador. Vamos ver o vídeo? Para a avaliação do alternador, o primeiro passo é verificar a tensão da correia Poly-V, verificar a correia em relação a desfiamento ou danos, contaminação por agente externo, e o alinhamento das polias também é importante. Depois disso, é importante verificar o conector do chicote do motor. É necessário verificar se existe oxidação, infiltração de água, terminais afastados, danificados. Para verificar a tensão gerada pelo alternador, com o veículo em funcionamento, medir a tensão com o cabo positivo do multímetro no B+ do alternador e o negativo aterrado ou na bateria ou na carroceria. O valor deve estar entre 13,5 e 14,5 volts. Fora disso, é necessário retirar o alternador do veículo. Outro teste é fazer a medição diretamente na bateria. O valor encontrado quando medido diretamente na bateria com o motor em funcionamento deve ser próximo ao encontrado anteriormente. Com o alternador fora, verificar se a polia gira livremente. Verificar se não existe nenhum ruído anormal no rotor durante o acionamento da polia. Verificar se a polia não está solta, e nesses casos não é indicado reaperto, é necessária a substituição do alternador. Verificar excesso de contaminação de poeira, que pode danificar componentes internos e é considerado agente externo. E ainda verificar quebra ou trinca do conector do alternador. E outro modo de falha que pode ser são marcas de batidas, que indicam que a peça caiu ou que foi danificada por algum outro tipo de agente externo. Sempre lembrando, para a verificação do alternador existe ITP disponível, existe esse vídeo para auxiliar vocês no diagnóstico. Enviem disso para a gente para eventuais dúvidas. Consultem sempre o Elza sobre como fazer as verificações. E em maneira nenhuma é indicado reparo no alternador, abrir ou trocar somente algumas peças. Em garantia, é indicado a troca do alternador e envio da peça para garantia. No caso de troca parcial do alternador, essa peça pode não ser aceita pelo fornecedor e causar um estorno em garantia. Muito obrigado, Edmilson. Meu recado era só esse. Caramba, curto, mas objetivo. Legal, Alex. Obrigado. Dando continuidade à parte de acabamento, o Léo vai falar sobre campanha de oficina. E aqui, antes de passar para ele, eu queria dar um pedido para vocês. Campanha de oficina, quando a gente lança para vocês, significa que nós identificamos uma possível reclamação e aí isso aí pode gerar uma insatisfação para os nossos clientes. O que nós fazemos? Nós identificamos qual é o possível lote que tem essa falha, passamos para vocês esses documentos, tudo cadastrado no sistema Elza Pro, no qual você tem total liberdade e autonomia para trocar as peças que estão embutidas naquele documento. Como que você identifica isso? Você entra no sistema Elza Pro, vai lá no livrinho, coloca o número do chassi do seu carro e lá você vai dizer se está contemplado ou não essa ação. Então, para isso, gente, tudo que o Léo vai falar significa que o carro está lá, está aprovado. Vocês devem trocar essas peças que ele vai falar. Mas, por favor, não imprimam um documento, porque pode ser que a qualquer momento mude-se a nossa determinação, a nossa orientação, e você vai estar com um documento antigo. Então, é necessário que todo veículo que entrar na sua oficina, você vai lá e cadastre, veja o que está disponível de reparos para aquele veículo. Ok? Léo? Obrigado, Edmilson. Boa tarde, amigos da rede. O Edmilson ele já adiantou o assunto, eu vou falar sobre a campanha de oficina para os veículos Novo Gol e Novo Voyage, é a campanha 85A3. A campanha trata do assunto dos difusores de ar no painel de instrumentos, certo? Essa campanha, como eu falei, ela é aplicada para os veículos da família G6, o Novo Gol e o Novo Voyage. E a campanha, ela é uma campanha bem simples que trata da troca dos 4 difusores no painel de instrumentos, certo?
Essa peça sofreu uma série de modificações, então a fábrica pede que vocês, assim que receberem um veículo e que ele estiver na campanha, conforme o Edmilson falou, né, através do sistema ELSA Pro, efetuem a troca dessas peças, seguindo o número de peça de acordo com o acabamento do painel de instrumentos, ok? Aí, pessoal, tem uma dica que eu preciso passar para vocês. Lá no Roadshow, no Guarujá, o pessoal que participou do Guarujá, a gente já alertou sobre a campanha, e aí veio a seguinte dúvida. Eu recebi um cliente que estava reclamando de um difusor quebrado, nós trocamos este único difusor, e agora eu percebi que esse veículo está na campanha. Então eu posso trocar só os outros 3 difusores e o quarto difusor que eu trocaria, eu posso guardar no estoque para usar num eventual outro veículo? A resposta é não, pessoal. Se o veículo está na campanha, as 4 peças devem ser substituídas, porque a substituição na campanha garante que as 4 peças são o que nós costumamos dizer aqui na fábrica, último nível. Ela recebeu todas as modificações necessárias e é certeza de que essa peça não vai dar defeito, certo? Então, pessoal, nós temos lá a campanha suportada pela ITP 2030941, que fala todas as instruções de substituição da peça, conforme o sistema ELSA Pro, instruções de cobrança e tempos de reparo, ok? Então, pessoal, não se esqueçam, efetuem a troca conforme o acabamento do veículo, substituindo sempre os 4 difusores. Ah, mas esse cliente é um cliente que já veio aqui 4 vezes, em cada uma das vezes ele trocou um difusor do veículo, e ele está na campanha. Eu preciso trocar de novo esses 4 difusores? Sim, porque talvez vocês colocaram um ou mais difusor que não faz parte dessa última modificação. Tá, ok? Então, para evitar esse reparo repetitivo, substituam as 4 peças, ok? Edmilson, esse era o recado do Grupo Acabamento. Então, gente, viram aí? É uma peça visual, tá ali na cara do nosso cliente. É muito importante a eficácia, né, a eficiência de vocês em trocar essas peças aí. Então, todas as peças que estão disponíveis no PA já estão no último nível. Então, por favor, se atentem. Então, como o Léo falou, os veículos que já trocaram nesse período até a gente realmente descobrir, ter todas as ações e tudo mais, passou-se alguns veículos, não tem importância. A partir deste momento, zera, está dentro lá do sistema ELSA Pro, está cadastrado aquele veículo, você vai lá, faz o reparo, coloca lá no manual, faz a anotação, coloca a etiquetinha, exatamente o procedimento que está no ITP, vocês não vão ter problema e nossos clientes cada vez mais felizes com a gente, ok? Obrigado, Léo. Bom, dando continuidade, Grupo Chassi, o Erilson, vai dar algumas dicas aí para a gente sobre ruídos. Tudo bem? Boa tarde, amigo da rede. Nos últimos APIs, nós vimos falando sobre reparo repetitivo, fazer correto da primeira vez, aquilo que foi reclamado pelo cliente. Então, assim, eu continuei nessa linha junto com o Roadshow. Nós apresentamos Roadshow não, turnê pós-venda, né? 2012, nós apresentamos um vídeo lá. Muitas pessoas não puderam participar, então eu resolvi trazer esse mesmo vídeo aqui. Claro, a gente fez uma pequena edição nele para diminuir o tamanho, e a ideia é auxiliar vocês aí em análise de ruídos, diagnóstico de ruídos, para o caso de itens de chassi, né? Suspensão, a parte ali de caixa de direção, né, amortecedor, enfim. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Então, primeiramente é a parte de recebimento do veículo, né? Vale ressaltar que isso é um vídeo de boa prática. É muito importante seguir aí o passo a passo que está para a gente ter um diagnóstico completo, né? Está identificando as reclamações da cliente na concessionária. Vão fazer agora, nesse momento, uma viagem de teste, exatamente para que a cliente possa passar todas as reclamações que foram anotadas na ordem de serviço, né? O que normalmente acontece ao contrário, não existe essa rodagem onde é colocado pontualmente cada caso. Pode observar que na tela você vai conseguir ler depois, na próxima etapa, que vários são os itens que você pode checar com essa pequena rodagem, né? Ao final, despediu do cliente, chegou a parte da gente fazer uma avaliação junto com o técnico, né? Explicar para ele a reclamação do cliente e, na sequência, fazer um teste de rodagem também, da mesma forma que foi feito com o cliente. Isso é muito importante, pessoal, porque você pode estar trabalhando em cima de rolamento, mas o problema é o pneu.
e vice-versa. Pode estar trabalhando em cima de uma caixa de direção e o problema ser amortecedor. Então é de suma importância fazer tanto a rodagem com o cliente, bem como com o produtivo. Ao final, discute as ações que vão ser feitas e tentar aí fazer primeiro uma parte estática, visual, né, onde você consegue perceber qualquer dano aparente, vazamentos, né, checar todos os itens da parte de suspensão do veículo. Né, sempre seguindo as recomendações do Elza Pro e, se for necessário, podemos também fazer uma nova viagem de teste, fica a cargo aí de cada um de vocês. Tá? Inspecionar item a item. Claro que é um item, nós estamos colocando aí vários itens em questão. Você pode estar fazendo isso especificamente para aquela reclamação que o cliente apontou e fazer o reparo em cima disso. Tá? A quinta etapa seria avaliar o trabalho efetuado, né, onde o produtivo mostra aquilo que foi feito para o consultor ou quem quer que vá rodar com esse cliente na recepção. E ele mostra exatamente o que foi feito e checando aí a qualidade do serviço efetuado. Sexta e última etapa seria a etapa de entrega para o cliente. É de extrema importância fazer um teste de rodagem com esse cliente no final, para que a gente certifique realmente que a reclamação dele foi corrigida, né? Vocês vão ver aí o teste, o cliente está saindo, fazer uma inspeção, onde o consultor ou o piloto de teste está mostrando exatamente o que foi feito e certificando que a reclamação foi eliminada. No retorno, entregar o carro para o cliente e finalizar o atendimento. Tá? Então, como eu falei, é um vídeo de boas práticas. Ele é curto, é rápido, mas que dá um direcional para a gente aí, porque ruído é um item de bastante reparo repetitivo, onde a gente trabalha em cima de uma situação e, na verdade, o cliente reclamou de outra situação. Uma pequena observação que a gente observa no vídeo, nós não utilizamos a placa verde e também não utilizamos proteções nos bancos e no volante. Isso ocorreu porque foi uma rodagem interna, é um vídeo ilustrativo aí para ajudar a gente no diagnóstico. Claro, na oficina de vocês, né, no DN de vocês vão ter que fazer rodagens externas muitas das vezes, então é extremamente importante observar as regras para qualquer tipo de rodagem que for fazer com o carro do cliente. Tá? Então, Edmilson, a dica de hoje aí era em cima do reparo repetitivo do grupo chassi. É isso aí. Gente, o que o Wilson abordou aqui é extremamente importante, né? Primeiro que quando ele falou do plástico e a placa verde, foi porque vocês, vocês enchem o saco da gente porque do ATC que você tem que fazer e vocês não fazem. Aí ele falou, gente, desculpa, ok, é que nós aqui foi feito internamente, nós simulamos tudo isso daí, uma boa prática. Então ele está dando uma justificativa extremamente, quem está ligado nos processos ia ver que tem um jogo dos 7 erros, a gente achou 2, deve ter mais 5 por aí. Enfim, o que ele falou nada mais é do que a gente vem pregando para vocês, principalmente na questão de reparos repetitivos, que eu vou falar sobre daqui a pouquinho também. Para que nós sejamos totalmente certeiros no reparo, todo o processo começa logo de início na entrevista com o cliente. Quem faz isso, geralmente, é o consultor técnico. Esse cara é a peça-chave do nosso processo. Esse cara que sabe exatamente qual é a reclamação, o que realmente o cliente está reclamando e, se possível, ele deve andar, ou ele, ou um piloto de teste, enfim, cada concessionária tem a sua modo de trabalho, mas o mais importante é realmente entender o cliente necessita, o que ele quer. Então, por isso que é muito importante, ele só deu os exemplos de chassi, mas isso vale para todas as peças do veículo. De repente, muitas vezes o ruído, o cliente aponta para cá, porém, aquilo é um tubo, é um canal, enfim, o ruído é mais para trás, e a gente fica trabalhando, né? Às vezes o ruído pode ser de acabamento e a gente está achando que é chassi e vice-versa. O ruído metálico, pode ser de chassi, pode ser de chapa, pode ser... Gente, para isso que é muito importante
o que o cliente, ouvir o cliente, isso é muito importante. Então, segue as dicas do Erilson, parabéns Erilson, nós recebemos excelentes feedbacks do pessoal que assistiu a palestra dele lá, todo mundo gostou, e é exatamente isso que nós precisamos colocar em prática. Quem já está trabalhando, pode afirmar aí, parabéns, o resultado de vocês, com certeza, reparo repetir, deve ser muito menor do que a média nacional, porém, é você que não trabalha dessa forma, pense nisso, estude, é um conselho que nós damos aí, ok? Obrigado, Erilson. Dando continuidade, o Newton vai falar algumas dicas sobre o motor, veículos em estoque. Boa tarde, Milson. O Newton fez aquele barulho na hora que entrou aqui, deixa eu Boa tarde, amigos da rede. Desculpa o ruído aí. Eu estou aqui para passar algumas dicas de veículo em estoque, que seria o seguinte, referente à verificação da bateria, né, a cada 40 dias, a troca de óleo quando o veículo tiver mais de 5 meses, mas esses tudo já são itens conhecidos da rede, inclusive está no checklist de veículos de showroom e veículos de estoque, depois eu até peço para você estar verificando. O que eu gostaria de frisar nesse momento mesmo é referente aos veículos Amarok, que utilizam, no caso, o diesel, né? Esses veículos, se ficarem muito tempo em estoque, ou seja, mais de 2 meses, o diesel, pelas suas características de combustível e até mesmo pelo percentual de biodiesel que possui, ele oxida muito mais rápido que um combustível comum. E o que acontece? Ele acaba por acumular mais água e perder as características de lubrificação que ele possui. E o que acontece? Tivemos um caso em campo onde o veículo ficou em estoque mais de 2 meses e acabou ocasionando uma falha no sistema de alimentação. Porque na Amarok, a bomba de alta pressão de combustível, ela é lubrificada pelo próprio diesel. Eu trouxe aqui alguns exemplos de diesel que eu queria mostrar para vocês, como que a gente pode ver. Esse aqui é o novo diesel, o S50, tá? Que a partir de agora ela é coloração amarela. Esse aqui é o S500. É um exemplo de S500, tá? É a coloração vermelha que apresenta agora. Na Amarok nova, só podemos utilizar o S50, né? Como já é de conhecimento de todo mundo, apenas reforçando. Agora você pode verificar, esse aqui, ó, ele tem uma coloração diferente, ele é mais turvo, ele não é translúcida. Ou seja, esse é um combustível que já oxidou. Ele já possui partículas de água e é oxidado em relação aos outros. Algumas vezes você vai verificar a formação de partículas sólidas mesmo no tanque. Então esse combustível ele pode prejudicar o sistema de alimentação de combustível da Amarok, tá? Por isso que a gente recomenda o quê? A substituição do combustível. No caso de tiver que trocar alguma peça, que demore, ou então no mesmo o veículo de estoque que ficou lá cerca de 2 meses, por exemplo, tá? Esse procedimento é importante também seguir o procedimento do sistema ELSA, que lá vai ter, que é o sistema de alimentação da Amarok, ele não pode funcionar sem combustível, ou seja, é importante esvaziar, existe todo o procedimento para retirada de ar do sistema, que também consta no ELSA, tá bom? Essa era a dica que eu queria passar para vocês aí, muito obrigado. Viu? Legal, acho que essa dica vale, vale sempre reforçar sobre a situação do S50, vou fazer uma chamadinha oral aqui, vamos ver. Newton, eu tenho uma Amarok antiga, posso usar o S50? Pode. Tá. E então, com a nova, eu posso usar o S500? Não. A nova Amarok não pode utilizar esse diesel, apenas o S50, só pode utilizar esse diesel. Aí vocês vão perguntar, mas eu não tenho um posto aqui perto, o posto mais próximo está 220 quilômetros. Gente, infelizmente é essa a situação. E claro que nós estamos trabalhando junto com nossa equipe aqui que tem acesso direto ao governo pedindo, e cada vez mais todas as outras montadoras estão trabalhando fortemente junto com o governo para que cada vez mais os postos também se adequem a essa nova estrutura do posto, ter que mudar lá toda a parte de filtragem dele, tanque de armazenagem e tudo mais. Existe uma larga escala de implementação disso daí nos postos do Brasil, mas infelizmente o fato é que mecanicamente não é possível nós utilizarmos o óleo antigo, o S500, S800, qualquer outro S, diferente de S50 na Amarok nova, ok? E o mais importante que o Newton trouxe a mensagem aqui é os veículos que estão no estoque, veículos que vocês sabem que os clientes, tem aquele carro xodó que ele só usa uma vez por mês, 2 vezes por mês, viaja constantemente,
e sempre há necessidade de você fazer o checklist. Tem um checklist especial, vocês podem utilizar aquele checklist de estoque, e lá recomenda sempre você verificar também essa boa, não vou falar qualidade, mas sim a propriedades do combustível, ok? Então, o Newton deu algumas dicas. Então, qualquer dúvida no site da ANP, lá também tem umas boas práticas de que como você diagnosticar com combustível tem ou está passou do prazo de validade deles, tá bom? Obrigado, Newton. Bom, gente, antes de eu entrar no tema carroceria do Marcos, eu queria colocar mais um ponto sobre reparo repetitivo. Então, vocês estão vendo que todo a API eu estou vindo aqui bastante divulgando para vocês a nossa foco em reparo repetitivos, em panes. E eu queria abordar para vocês que eu catei a pesquisa atualizada e temos dois grandes pontos lá. Um técnico e um não técnico. O não técnico, mais uma vez, 30 e poucos % dos reparos repetitivos, a percepção do cliente é que houve um reparo repetitivo. Então, de novo, eu vou tocar naquele assunto. É muito importante que quando o cliente adentra na sua concessionária, você faça a recepção e no momento de devolução para o cliente, você principalmente explique o que aconteceu, explique qual foi o motivo, explique qual foi o reparo. Exemplo, lá peguei vários, eu estou lendo uma por uma, são inúmeras pesquisas, eu estou lendo uma por uma. E lá, de novo, não foi um caso, não, foram alguns casos sobre lâmpadas. Então, queimou a lâmpada do farol direito, beleza, trocamos a lâmpada. Agora queimou do esquerdo. Para o cliente é um reparo repetitivo, ele teve que voltar. Mas é muito importante ele entender que não foi um reparo mal executado por vocês, que aí você é penalizado no seu SIC. Então é muito importante que se aborde principalmente o que foi feito no veículo. Exemplo, o cara ele comprou um acessório da Amarok, não tinha um acessório. Ele teve que retornar na concessionária. Mais uma vez, o cliente entendeu que foi um reparo repetitivo, porque ele teve que ir lá para instalar um acessório que ele comprou uma semana atrás e canetou o DN. E o DN foi penalizado. Então é muito importante que no momento que você pode ter essa conversa franca com o cliente, não tem problema nenhum. Olha, o senhor vai retornar, e se o senhor por acaso foi investigado por uma pesquisa que nós temos aqui, olha, isso aqui não é reparo repetitivo, o senhor entende. Na hora aí você vai saber se o cliente entendeu ou não entendeu, mas é muito importante ter essa clareza, essa transparência com nossos clientes. E a parte técnica, de ponta a ponta, o item que mais tem reparo repetitivo é a guarnição da porta da Space Fox. Ok, gente, então eu estou aqui com a campanha de oficina, e aí eu estou pegando dados, mas vocês demoraram muito para dar solução. Eu peguei dados desde quando a gente lançou o documento, a campanha de oficina, que é a 57E2. Lá, aqui, gente, dá todos os passo a passo de como você deve proceder, as peças que você deve trocar e, principalmente, já está tudo lá, está na sua tela, só você entrar, verificar quais são os carros que estão disponíveis para fazer essa ação e fazer a ação, fazer corretamente, do jeito que está aqui. Eu garanto para você que não vai ter reparo repetitivo. E hoje é o número 1, nível nacional, que é a guarnição de porta da Space Fox. Sendo que a gente já tem essa atualização aqui há alguns meses atrás. Ok? Se atentem nisso daí, se atualizem. Talvez você tenha um documento antigo pregado no seu mural. Entre lá e garanto para você que nós vamos abaixar esse índice de reparo repetitivo. Então, durante as minhas APIs aqui, eu vou trazer o top número 2, top 3, e para a gente poder sempre atuar nesses temas. Ok? Dando continuidade principalmente em carroceria, o Marcos Sevino vai dar algumas dicas sobre infiltração de poeira, né, Marcão? É isso mesmo, Edu. Boa tarde, amigos da rede, boa tarde. Queria agradecer a participação de todos no Roadshow, na pauta técnica, que extrapolou, teve alguns questionamentos sobre esse tema, Edmilson, e eu queria confirmar que eu havia combinado com os colegas da região 2 que o API está aqui. Primeiramente, o API está estruturado, pessoal, alguns vídeos mostrando algumas condições quando o veículo adentra, em seguida o que deve ser feito, a orientação que deve ser passada para o cliente, e as instruções e, por fim, o ITP. Então, eu gostaria que rodasse o vídeo. Vê, pessoal, é uma situação bastante desagradável, é um excesso de pó dentro do veículo, ninguém gosta de uma situação dessa, né? Fica bem visível, dá a impressão que o cliente andou com o vidro totalmente aberto, mas muitas vezes não é isso, tá ok, pessoal? É explicar para o cliente que tem solução esse evento, é uma solução,
Então, como vocês observaram, o primeiro fato que tem que ser feito quando adentrar um carro dessa oficina é executar a limpeza. Então, vai ser executada a limpeza, o carro vai permanecer limpo, aí nós vamos partir para o que fazer com o veículo. Então, o primeiro vídeo que nós vamos mostrar é sobre o recírculo. Gostaria que vocês atentassem isso e explicassem para o cliente, tanto na entrega técnica ou então no adentro da oficina, a importância dessa ferramenta e como utilizá-lo. Que muitas vezes o cliente faz confusões, imagina que a função determinada função é uma coisa, mas na realidade ele está fazendo com que entre o pó dentro do veículo. Vamos ver o vídeo? Então, está aí o painel, muitas vezes o cliente acessa a tecla C, liga o ar-condicionado normalmente, aí sim ele ligou a tecla reciclo. Então essa tecla reciclo vai fazer com que o ar fique todo dentro do veículo. Essa outra tecla A, ela está trazendo ar fresco de dentro para fora. A função dessa tecla, pessoal, é o seguinte: quando perceber que tem algum odor ou alguma fuligem ou algum produto químico tóxico, ela automaticamente vai ser fechada e não vai permitir que o ar de dentro vá para dentro do veículo. O ar de fora vá para dentro do habitáculo. É muito importante firmar isso para o cliente. Quando ele apertar essa tecla de reciclo, o ar dentro fica recirculando, ele não vai ter o ar fresco. Apertou outra tecla, vai propiciar que entre o pó dentro do veículo. Então, nesse caso, é um primeiro caso que deve ser orientado ao cliente, explicado, se possível, na entrega técnica e para o cliente. Fora isso, nós temos mais uma outra dica para vocês, que também é importante. Vamos ver o vídeo? Esse é o estribo original da Amarok, que é o Volkswagen Tech. Esse é um tipo de estribo, nós temos dois tipos de estribo, esse é um outro. Aqui é como é feita a furação. Onde vocês estão vendo gravado em vermelho, nós estamos aproveitando a furação do chassi. Nós não estamos fazendo nenhuma furação na caixa de ar onde vai propiciar a entrada de pó. Isso deve ser explicado para o cliente. Caso entre algum cliente com um estribo não original, mostrar para ele onde foi feita a furação e a provável causa da entrada de pó. Explicar a vantagem do nosso Volkswagen Tech, como que ele é feito, por que é ser aproveitado a furação do chassi e que vai impedir a entrada do pó. Essa é uma outra dica. Vamos passar para o próximo vídeo? Dentro do veículo, se vocês observarem, nós temos vários tampões. Esses tampões têm uma função muito importante. Alguns clientes, algumas coisas, por desconhecer, acabam retirando esse tampão. Esse tampão, a função deles, tanto do lado externo quanto debaixo do veículo, é de suma importância. Eles não devem ser retirados. Caso adentre algum carro com reclamação de pó, toda essa checagem deve ser feita. Se todos os tampões estão fixos, estão todos corretos, você pode observar que tem um tampão na coluna A, bem próximo. Muitas vezes o cliente não observa esse tampão, porque não chega a abrir a porta no total, abre somente 45 graus, ele deve estar fixo no local, tá ok? Essas são as dicas. Temos mais uma dica também importante sobre o próximo passo. Vamos rodar o próximo vídeo? Essa é a válvula de exaustão, pessoal, é a principal causa de reclamação. Chega em um estado, chega a ficar lamentável. Deve ser feita a substituição da peça. Tem os ITPs orientando, o sistema ELSA também orienta, a substituição deve ser feita. A substituição é fácil. Você percebe que ela às vezes não consegue vedar por completo a entrada de pó. Então a substituição deve ser feita. Então, pessoal, nós mostramos para vocês uma sequência de passos que deve ser vistoriado na entrada do carro na oficina para que se corrija o problema. Então nós temos a válvula de reciclo, explicar para o cliente a importância do estribo original da Volkswagen Tech, a importância dos tampões, a substituição da válvula de exaustão. Essa válvula de exaustão, colegas, ela não deve ser vedada com fita crepe em hipótese alguma. Essa válvula tem uma função que quando se fechar as portas, o ar tenha por onde sair. Nós temos mais uma informação, vamos para o próximo vídeo. Quando o cliente adentrar a oficina com reclamação só de entrada de poeira pela porta, o procedimento tem que ser feito o quê? Vocês vão ter que tirar o revestimento de porta e verificar se toda a película está corretamente fixa. Porque muitas vezes esse carro precisou fazer um reparo dentro da porta e a película sofreu uma avaria. E aí é um ponto que pode-se entrar poeira. Nesse caso, a película se percebe que está rasgada, ela deve ser substituída. Tá ok? Então, recapitulando, tá vendo que são vários passos, né?
Todos, parece ser trabalhoso, mas é uma questão de checagem, coisa rápida, de 20 minutos é capaz de ver tudo isso. A única coisa diferente é o revestimento de porta, que isso vai ser bem específico, tem que se desmontar o revestimento de porta, verificar se a película está totalmente fixa, se tiver alguma coisa rasgada na película, deve ser substituída. Outro fato importante no próximo vídeo são as guarnições. Vamos rodar as guarnições. As guarnições elas devem estar bem fixas. Como verificar isso? Uma checagem visual. É apertar a guarnição, ver se ela está totalmente fixa, ver se não tem nenhuma fissura, não esteja rasgada. Estando tudo ok, a peça está aprovada e pode-se considerar o trabalho realizado. Próximo que nós vamos comentar com vocês agora. Então, pessoal, recapitulando, foi uma série de informações bem objetiva e tem que... Parece ser muita coisa, mas não é. Em questão de 10, 15 minutos é feito toda essa checagem. E nós procuramos juntar tudo isso no API para vocês, uma informação no PowerPoint, né? Vamos pôr o PowerPoint. Então, temos um ITP também complementando essas informações. Eu gostaria que vocês também verificassem o ITP, que é o 2028366. Já está disponível para vocês utilizarem. E quando se chegar a um cliente... ou está com a intenção de instalar um acessório, um estribo, oriente o concessionário, o cliente, a instalar o estribo original. Está aqui o número da peça para vocês, na hora de fazerem um pedido, alguma coisa. Nós temos dois tipos, o estribo grafite e o outro é o prata. E esses são os acessórios que são homologados, que com certeza não irão dar o problema de entrada de pó. Tá ok? Essa orientação, Edmilson, espero que o pessoal tenha aproveitado e assimilado bem. Legal, são dicas que valem para todos os veículos, né, gente? Sempre com sistema de ar, sempre criando uma pressão para fora do veículo, nunca para dentro, porque o próprio ar suga, né? A poeira entra. Nós pegamos um caso até bem interessante, o cliente reclamava muito de entrada de poeira e nós tivemos que avaliar em loco. E lá ele reclamava realmente, ele andava na estrada de poeira tremenda, parecia um talco, né? Bem fininha. E o cara ele andava 60, 70 por hora, aí ele parava o carro e vinha, que não dava nem para enxergar. Só que nisso daí ele já abriu o vidro, e é óbvio que a poeira entrava dentro do carro. Então são coisas simples que, claro que tem, como vocês viram, tem a área de assentamento da válvula de exaustão. Então tem bastante itens que pode ser melhorado, pode ser, porém não existe milagre. Então, vidro aberto, ou você tendo uma pressão negativa dentro do carro que suga o que está fora do veículo, é óbvio que vai entrar poeira. Então, por favor, se atentem nessas dicas do Marco, principalmente nas orientações de acessórios não homologados. Chegou com uma reclamação, você vê principalmente porta, a hora que você tira o revestimento da porta, dá para você pegar, juntar, fazer um tijolo, de tanto pó que tem lá. Aí você vê que a película já está desgrudando, pode infiltrar até água, tem N coisas, mas por favor, se atentem nessas dicas, dá uma analisada também no ITP que o Marcão acabou de falar, e qualquer dúvida estamos à disposição para o envio do DIS, tá ok? Obrigado, Marcos. Dando continuidade, a Fernanda vai dar algumas dicas de transmissão, principalmente umas avarias sobre transmissão automática. Boa tarde, pessoal da rede. Hoje nós vamos trazer algumas dicas para vocês. São dicas já conhecidas, mas ainda assim estamos recebendo alguns DIS sem essa informação que dificulta um pouco a nossa diagnose. Então vamos lá. O primeiro item é sempre enviar o protocolo de diagnóstico. Porque com o protocolo, além da gente conseguir verificar as avarias, a gente consegue visualizar a versão de software da mecatrônica. Existem algumas atualizações a serem feitas na atualização e sem essa informação no protocolo, nós não conseguimos identificar. Na próxima tela, a gente vai verificar aonde fica essa informação da versão da mecatrônica junto com a versão do software. Então, sempre anexando o protocolo, a gente já consegue dar uma rápida resposta para vocês. Um outro item que também a gente sempre pede são as atualizações SVMs. Essas atualizações online que deixam tanto a unidade da transmissão no último nível, como também a do motor, tá? Que estão correlacionados, a gente sempre pede para atualizar tanto a transmissão quanto a do motor. Então, sempre verificar e deixar sempre no último nível as versões dessas duas unidades. O próximo item que também é muito importante é verificar o nível de óleo da transmissão. A transmissão trabalhando com pouco óleo ou com óleo acima vai sempre dar algum tipo de problema. Então, verificar o nível conforme o sistema ELSA.
Por quê? Porque lá tem o procedimento e nem todos os veículos são iguais. A gente pede uma atenção especial ao procedimento da Amarok, que é automática. Tem muitos detalhes, então a gente pede para vocês acompanharem passo a passo, porque já recebemos algumas consultas onde a pessoa informava que tinha pouco óleo, mas na verdade não foi verificado corretamente o nível do óleo. Tá? Um outro requisito sobre o óleo que a gente pede também é verificar tanto a coloração quanto o cheiro do óleo, porque se estiver com coloração escura ou cheiro de queimado, significa que houve um superaquecimento na transmissão. E a gente também pede sempre anexar fotos do óleo para nossa análise e documentação via DIS. Tá? Uma outra dica que eu trouxe para vocês é o seguinte: alguns veículos eles não têm uma luz específica para avaria na transmissão. Então o que pode acontecer? Piscar a luzinha da inspeção. Então a gente sempre pede para quando apresentar esse tipo de avaria já verificar, fazer uma localização de falhas assistidas até o final e verificar as avarias. Porque nesse exemplo aí era uma avaria no câmbio. Aí, dependendo do caso, o concessionário começa a mexer nos dados de inspeção do veículo e acaba não resolvendo o problema. E, na verdade, era uma avaria da transmissão. Por isso, a importância também do protocolo. Bem, eu tenho também para falar para vocês relacionado à transmissão 09G. Nós temos um ITP que é extremamente importante, tem muitas dicas lá, que é o 202.2246, que informa como verificar as eletroválvulas da caixa de válvulas. É importante porque às vezes tem alguma obstrução, alguma sujidade, é só fazer a limpeza que resolve o problema. Então, sempre verificar nos casos de Jetta e Tiguan, se está sendo aplicado para esse veículo essa ITP, vocês já podem proceder com ela. E recentemente foi lançada também, né, não é referente à transmissão automática, mas sim a caixa manual da Amarok, que tem todas as dicas preliminares que a gente precisa ter para identificar o problema. O ITP é o 203.0281. Tá? Nele já informa como verificar o nível do óleo, procedimento para verificar se tem a regulagem da alavanca, que são sempre o inicial que a gente pede no DIS. Já passando essas informações, a gente já consegue rapidamente dar uma posição para vocês. Tá? Essas eram as dicas. Legal, Fernando. Gente, o protocolo online é tão importante que eu associo assim para todo mundo entender, numa linguagem bem clara. É a mesma coisa que eu estou com muita tosse. Estou com muita tosse. Aí eu chego no médico lá e falo: doutor, estou com muita tosse e dor no peito. Aí ele vai pegar, vai olhar, vai auscultar aqui e tal. Porém, eu tenho uma chapa, eu esqueci de falar para ele que eu fumo há 45 anos, e você acha que muda o diagnóstico? Deve mudar um pouquinho o diagnóstico? O protocolo online tem tudo, tem o pedigree inteiro do carro, não é só das unidades referente àquela avaria. Lá tem tudo, tem as características dos veículos, lá se tem alguma avaria sobre a unidade específica que o cliente está reclamando, um tranco na transmissão, a Fernanda consegue analisar todos os dados e principalmente os nossos colegas das outras plantas, seja no México, na Alemanha, na Argentina, sem esse protocolo, eles devolvem para a gente e falam assim: ó, sem protocolo não põe a mão. E não põe a mão mesmo. E aí vocês estão com o abacaxi na mão aí, literalmente, estão com o abacaxi na mão aí. Então, por favor, chegou um carro, principalmente transmissões automáticas, com certeza nós vamos pedir protocolo online. Ponto. Então, coloca como requisito básico: emitiu o DIS, protocolo online. Sem não ter protocolo online, não precisa nem emitir o DIS, porque eu não vou ter o que fazer. E eu não vou mandar trocar uma transmissão se não tiver o protocolo online. Ok? Assim fica muito mais fácil a gente trabalhar. Certo, Fernanda? Só também lembrar vocês, é o seguinte: mesmo que não tenha avarias, vocês respondem assim: não vou mandar o protocolo porque não tem avarias. A gente pede sempre para mandar mesmo assim, porque a gente consegue ver a versão e por aí a gente vê se tem atualização ou não. Também tem muitas atualizações que a Alemanha, o México libera, e às vezes está desatualizado e por lá que a gente verifica. Essa é a dica aí. Ok, gente? Obrigado, Fernanda. Obrigada. E para dar sequência, o grupo elétrico, a Cris vai falar sobre o ACC e a buzina da Amarok. Isso. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, colegas da rede. O primeiro assunto que nós vamos abordar é sobre a buzina da Amarok. Nós temos até um assunto tratado como RR, principalmente em veículos que realmente usam fora de estrada, principalmente na região 6. Tivemos vários casos da entrada de água e pela posição dessa buzina realmente não facilitava a saída dessa água. Então, nesse TP, que nós vamos mostrar aqui no vídeo número, que é o 2028316, ele mostra que temos agora um kit que nós estamos mudando a posição da buzina. Então, ela vai sair daquela região que está
praticamente abaixo do radiador e vai ficar praticamente em cima. Então, nesse kit é contemplado uma parte do chicote, as buzinas e o suporte. Né? Uma dica muito importante é que sempre que você efetuar a troca por esse kit, também troque as buzinas, porque elas já podem estar danificadas. Então, para evitar o RR, faça a troca do conjunto completo. Ok? Então, tendo reclamação de buzina fanha, ou mesmo indícios que já está apresentando em tela de água, já faça um reparo utilizando esse kit. Então, no ITP, ele tem alguns arquivos que mostram passo a passo como utilizar o kit, como fazer essa instalação. E o kit também, o número da peça está disponível, também está disponível no PA para fazer o reparo. Tá ok? Então, com esse kit, a gente quer eliminar os problemas de RR com a buzina da Amarok. O próximo tema que nós vamos abordar é sobre o sistema ACC, tanto da Touareg quanto do Passat. Né? Então, esse sistema está disponível para esses dois veículos. Nós temos algumas dicas, que estamos recebendo algumas consultas em relação à reclamação de sistema descalibrado. Então, o que nós abordamos nesse assunto é, primeiramente, o protocolo online, como foi discutido agora há pouco, é fundamental, porque se tiver alguma atualização da unidade, podemos verificar, e se tiver alguma avaria no sistema, também será informado. Um dos pontos muito importantes é sempre que você questionar o cliente sobre modificações no veículo, principalmente sobre blindagem, porque como muda o peso do veículo, também vai mudar a calibração do radar, tanto na Touareg quanto do Passat. Mudanças de rodas também alteram o funcionamento. Então, sempre o cliente reclamar do funcionamento, verificar no manual que tipo de categoria que está mencionando a falha, né, que pode ser que é decorrente dessa desregulagem. Tem alguns casos que ele não pode funcionar porque a região está suja. Né? Verificamos que na Touareg, os radares eles ficam ao lado do farol de neblina. Nós temos até uma foto aqui que podemos mostrar. Então, ele é praticamente embaixo. Então, tem que tomar muito cuidado se é uma região que está com lama, uma região que tem insetos. Tudo isso vai fazer com que o ACC ele não consiga monitorar. Porque como que o ACC funciona? Né? Ele manda uma onda e ele consegue verificar qual a distância do veículo da frente. E assim ele regula a sua velocidade para qual que foi programada. Então, se o sistema não tem segurança da leitura do radar, o sistema não vai ativar. Porque é uma situação que é melhor o condutor elevar o veículo do que ele ativar o sistema e tiver mais segurança, porque está sujo, porque tem lama, porque tem inseto. A trinca também na região do radar, por exemplo, no Passat, ele fica no símbolo da Volkswagen ali na frente. Então, vocês podem verificar que no veículo Passat, que tem um radar, tem uma ACC, o símbolo ele é inteiriço. Ali atrás fica o radar. Então, se ali estiver trincado, também não vai funcionar. Então, é muito importante que esse item seja verificado na revisão de entrega. E também no atendimento do cliente, quando ele vier reclamar dessa função, se houve essa modificação. Se o veículo teve alguma colisão, talvez seja, a unidade será desmontada e também teremos o sistema ficará descalibrado. Então, é muito importante essas informações e quando reportarem no DIS, mencionar esses dados. Então, se houve blindagem, se houve alguma colisão, algum sinistro, se houve troca, algum reparo que teve que tirar o para-choque, tudo isso para a gente é importante para avaliar a situação, que se trata de um problema na unidade, do funcionamento ou mesmo da regulagem. Então, a gente espera que nas próximas consultas a gente tenha esse material ou no DIS mais completo. Essas aqui seriam umas dicas do elétrico desses dois assuntos. Legal. E só para finalizar, gente, tem uma pergunta bem interessante aqui da Maria Nilda Bissaro. Não, a Juliana, na verdade, está usando o usuário dela, DN1239, fala assim, o protocolo, ele adianta a solução e o atendimento do cliente? Existem casos da demora devido à falta do mesmo. É aquilo que a gente falou, gente. Que é aquilo que está falando. Se a gente não tem o protocolo online, não conhece o veículo, como que eu vou dar uma solução? Eu ligo para o doutor e falo, meu filho está com febre. Se eu não levar o nenê lá, ele não vai saber diagnosticar. Eu preciso levar. E nesse caso, eu preciso do protocolo online. Então é isso que nós estamos falando. O DIS é importante porque lá eu consigo ter todas as faixas de chassi. Meu sistema ele já filtra para mim. Se aquela reclamação que eu conheço dá de 5 mil a 15 mil, e o carro que você está me reclamando tem 110 mil, pode dar a impressão que é o mesmo modo de falha, mas é outro modo de falha, é outra coisa.
Então, para isso é importante e fundamental o protocolo online. Se não tem o protocolo online, um OnDIS, que tem o protocolo online, essas ferramentas que nós dispomos, com certeza vai demorar na solução, com certeza o seu cliente vai ficar enraivecido lá, porque a solução vai demorar. Se é que a gente vai conseguir chegar numa solução. Para isso é importante. Certo, Cris? Exatamente. Eu tenho até uma dica, pessoal. Talvez quem tenha assistido não trabalha com VAS, para entender o que é o protocolo online, né? Então, toda vez que você roda a localização de falhas assistidas, é feita a leitura de todas as unidades que pertencem àquele veículo. Assim que ele executou, ele indica se tem avarias ou não. Embaixo tem um desenho de uma impressora. Basta você clicar ali, vai estar assim, ó, envia o protocolo ao suporte técnico. Você clica ali uma vez e dá avançar. Então, na verdade, são 3 botões que você aperta, né, para poder enviar o protocolo. Por que online? Porque toda vez que você enviar o DIS, se você enviar o protocolo na semana passada e for enviar o DIS só agora, aquele protocolo da semana passada que foi enviado online estará no DIS. Então a gente tem todos os protocolos que você enviou online daquele chassi. Então a gente consegue ver o histórico do veículo. Então se você for trocar alguma unidade, por exemplo, nós temos muita reclamação da troca da J1527, que é eletrônica da coluna de direção. Aí eu coloquei e descodifiquei. E agora? Se você enviar o protocolo antes e depois, você vai verificar a codificação diferente. E isso para nós aqui nos facilita muito, porque a gente consegue, em 2 protocolos que você enviou lá atrás, o de agora, te dar o diagnóstico já no primeiro chat. Então, por isso que é muito importante o protocolo. Acho que tirando o caso de pintura, o resto manda protocolo para tudo, que são só 3 botões. Não, você não precisa mais salvar em lugar nenhum. É online, então o sistema está todo amarrado. Só vai ajudar vocês e a nós também. É isso aí, Cris. Obrigado. E para finalizar o grupo chassi, o Ricardo Lobo ele vai dar algumas dicas aqui. É o primeiro API dele, está nervoso aqui, mas fica tranquilo que é bem light, cara. Você já começou a atrasar. Você tem já começou atrasado. Já começou atrasado. Vamos lá. Obrigado, Edmilson. Obrigado, amigos da rede. Hoje eu vou falar da ITP 2026486, que é a luz de direção acesa no painel. Na hora que você verificar essa ITP, ela vai te trazer uma lista de avarias. Você vai verificar a lista de avarias no protocolo, vai verificar se está correspondente na ITP. O item 1 é a atualização do software, você pode atualizar o software ou a troca da caixa. Se for realizada a atualização do software, o que você vai precisar? Você vai precisar do DVD de importados, conexão online e código de medidas, no caso 35FA. Por que você vai precisar do DVD de importados? Se caso a conexão cair no momento da atualização, você não vai perder a caixa de direção. Aí, o que está acontecendo em campo? Teve alguns DNs que substituíram a caixa de direção e entregaram novamente o PA, alegando que a caixa de direção não continha a função Park Assist. A função Park Assist, ela não é da caixa de direção. Ela é realizada no momento da atualização da J500. Então, no momento da J500, se você não configurar corretamente o item do PR, ela não vai aceitar essa codificação. Você tem que ir no menu, nos dados do veículo, verificar os PRs que aquele veículo tem e atualizar a caixa. A Cris tem mais algumas dicas? Então, sobre esse assunto, pessoal, a gente verifica quando o pessoal executa esse procedimento, exatamente o que o Lobo mencionou, né? Quando a gente pede para fazer o código de medidas, né, a gente vai lá em gerenciamento de versão de software, né, e código de medidas e utiliza o código que está escrito na ITP. Finalizando isso, né, o mesmo procedimento, ele sempre pede para ter o DVD de importados. Por quê? Né? Como o Lobo mencionou, você fala, puxa, mas é online, não preciso do DVD, não preciso mais do CD. E essa dica, pessoal, não é exclusivamente agora para Tiguan, não, é para todos os veículos. De Kombi, se tiver atualização online, até a Touareg. Toda vez que você faz um código de medidas, uma atualização do software da unidade, você vai precisar ter ou CD ou DVD. Por que isso? O código de medidas te dá autorização para você fazer essa mudança do software. E através do CD é que o VS vai obter o arquivo para atualizar. Porque se sua rede estiver um pouco instável e o sistema avalia a taxa de transmissão, ele prefere te dar autorização online, pegar o arquivo do CD, porque se cair, é o que o Lobo mencionou, você vai perder a unidade. Então, pessoal, a gente tem percebido muito, não só nesse caso de Tiguan, nós temos percebido bastante pessoas reclamando do ITP sobre o odômetro zerando, que nós temos um ITP, nós temos um código de medidas e o pessoal não está utilizando o CD e está nos mandando disso, falando que não está conseguindo fazer a atualização. Pessoal, utilizem o CD.
né? No programa, ele tem uma pegadinha, ele fala assim, olha, certifique que o CD não está no drive. Para essa mensagem, pessoal, tire o não. Na verdade, foi mal traduzido, é para realmente ter o CD, no caso dos nacionais, e o DVD, no caso dos importados. E esses arquivos estão sempre no último nível no portal da rede. Então, pede para o seu pessoal de TI, sempre, toda semana, visitar lá o portal da rede e verificar se vocês estão com o último nível. Isso vai facilitar no atendimento que a gente pede para vocês fazerem uma atualização, né? E sempre ter tudo atualizado. Então, uma vez por semana é o suficiente. Essas aqui acho que são as dicas que complementam a informação do Lobo em relação à caixa de direção, né? Com a indicação da caixa de direção, que no caso, quando ele indica no painel a direção acesa direto, é um problema da direção, né? Então, esse TP, ele fala exatamente desse problema. Legal. Mais algum complemento? Tranquilo? Então, é muito importante, após a atualização do software, a substituição da caixa, você fazer um teste com o veículo, certificar que realmente a função está funcionando corretamente. Porque, caso contrário, você vai entregar o veículo para o cliente, ele vai fazer a função para que assiste, não vai funcionar, ele vai voltar insatisfeito e vai gerar um reparo repetitivo. Excelente. Então, gente, boas dicas, tá tudo descrito no nosso ITP. Vocês observem que todos os itens que nós estamos trazendo aqui tem ITP, tem ferramentas disponíveis para vocês. Então aproveitem. Falando em aproveitar, nós estamos indo para um rápido intervalo aqui para a gente fazer o sorteio no final do programa, ok? Rapidinho, 30 segundos, estamos voltando. Legal, gente, voltamos rapidamente, então vamos fazer o sorteio, tão esperado sorteio. Então hoje nós vamos sortear um relógio, uma mochila, uma garrafa térmica, uma camisa polo e um boné, ok? Então, como que é lá no sorteio da Copa. Aqui, DN 1579, Automac Rio das Ostras. Ostras, Rio de Janeiro. Pegou aí? Então tá bom aqui. Gente, pega no pé do coelho. Não tá saindo nada de sorteio aqui para a região 1. Quem sabe saiu agora? Vamos ver. Ih, não saiu de novo. DN 0400 Malon, Canoinhas, Santa Catarina. Então região 3 e região 4 dominando aí. Bom, gente, tá feito o sorteio. Eu queria mostrar para vocês... durante a turnê nós fizemos a entrega de alguns brindes para as pessoas que estavam lá e foi bem bacana. Então queria mostrar para vocês as fotos aí da entrega do prêmio do DN 0781 Govesa. Então tá aí, entregamos lá, o Ricardo participando também do prêmio. Também depois do DN 1330 Maracá, na Bahia. Também aí o Ricardão participou. O Ricardão tá mais conhecido que nota de R$1 aí, né? Então, parabéns a todos vocês que assistem. Infelizmente, o Isa, do DN 0180, é seu aniversário hoje, você pediu o prêmio, mas infelizmente você está com o pé frio. Venha para a região 1, pega no pé do coelho, que quem sabe você é sorteado, tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Detalhe, essa API vai estar disponível amanhã a partir da meio-dia. Façam o download para aquelas pessoas que não assistiram, seus inimigos, seus concorrentes, gente da outras marcas, enfim. Eu preciso que vocês baixem esses documentos, essa API e, principalmente, utilizem todas essas informações que nós dispomos para vocês, ok? Muito obrigado e até o próximo API o mês que vem.